Fala pessoal, vamos aí para mais um contexto bíblico, né? Agora falando sobre a carta aos Gálatas. E pesquisando aqui, né, no manual de Halley, do Henry Halley, né? O manual bíblico dele, ele vai dizer que foi por volta do ano 57 depois de Cristo que essa carta foi escrita. Paulo, né, estava ali em Éfeso ou Corinto e ele escreveu quando ele estava ali finalizando a sua terceira viagem missionária. Então, basicamente aqui, né, o contexto agora ele vai começar. Paulo ele se apresenta, né, dizendo, olha, eu sou um apóstolo, né, não da parte de homem, mas da parte de Jesus Cristo e por Deus Pai, né? É, ele vai dizer que Cristo, né, se entregou por todos para nos salvar desse sistema mundial. E por que que Paulo começou dizendo ali que ele é apóstolo, né, não da parte de homens, mas da parte de Deus? Porque acontece, né, como eu falei em outras cartas, havia ali um grupo de judeus que eram chamados judaizantes, que eles estavam vendo que Paulo pregava aos gentios e às vezes não fazia com que, né, às vezes não, Paulo não obrigava os novos convertidos a obedecer os princípios judaicos. Então isso fazia com que esses judaizantes ficavam, né, totalmente contra esse ensinamento de Paulo. Então eles chegavam até a questionar, ó, mas Paulo, cara, queria convencer as pessoas que Paulo tinha pregado para eles, dizia assim, olha, esse Paulo aí, ele nem teve com Jesus, ele nem faz parte ali do grupo de apóstolo. Como que vocês estão querendo acreditar nesse cara? Então era uma forma de descredibilizar o evangelho que Paulo estava pregando. Mas Paulo ele tinha plena de convicção de que ele foi apresentado, o evangelho que ele pregava foi apresentado por Deus e por isso, né, ele manteve firme, né, esse posicionamento e cumpriu a sua missão. E ele vai dizer assim para os Gálatas, olha, eu tô chocado, cara, como que vocês assim em tão pouco tempo vocês já esqueceram de tudo que eu falei para vocês? Como vocês já estão absorvendo outro evangelho? Porque da mesma maneira que eles aceitaram o evangelho que Paulo pregou, eles também estavam aceitando um outro evangelho que os judaizantes estavam aplicando. Então Paulo estava exortando eles nesse sentido. E ele vai dizer, olha, tem pessoas que estão confundindo vocês, e Paulo vai ser enfático dizendo, olha, mesmo que um anjo venha do céu e apresente a vocês um outro evangelho, que isso seja maldito. O evangelho que eu estou apresentando é o evangelho eterno, é o evangelho que Deus, né, que Deus me passou. No evangelho eterno, né, vai existir esse evangelho eterno, fiquei, né, preciso explicar isso. Mas enfim, é o evangelho da graça que Paulo pregou, então ele tinha essa plena convicção e ele estava exortando os Gálatas de que, olha, gente, existe, né, pessoas que estão querendo enganar vocês, mas mesmo que apareça um anjo, não sigam essas pessoas, inclusive as pessoas que estão, né, falando para vocês, não sigam essas pessoas. Ele vai dizer, olha, eu procuro agradar a Deus, eu não procuro a homens, porque se eu estivesse procurando agradar a homens, cara, aí vocês podiam questionar. O evangelho que eu ensino não é de origem humana, eu recebi esse evangelho diretamente de Cristo e por revelação. Vocês sabem. Aí ele vai dizer, olha, vocês sabem como é que eu era no judaísmo, cara? Eu era extremamente zeloso aos mandamentos, né? Eu creio assim, cara, eu agi de extremo zelo com as tradições, mas todavia Deus ele me separou desde o ventre da minha mãe para poder fazer o que eu estou fazendo, cara. Paulo tinha essa convicção. Então, quando eu recebi, Paulo dizendo, quando eu recebi a missão de pregar aos gentios, não fui procurar os apóstolos em Jerusalém. Antes, Paulo ele foi ali para a Arábia e depois ele retorna para Jerusalém. Então, o que acontece? Depois que ele fica ali esses anos ali na Arábia, aí ele fica 3 anos, né? E pode ser que não seja 3 anos completos, né? Enfim, são 3 anos mencionados ali. Mas ele volta. Aí o que que acontece? Ele vai e decide ir agora visitar a Pedro. Então ele visita a Pedro e ele relata que ele não viu outro apóstolo a não ser Tiago, irmão de Jesus. Né? Ele não era assim um dos 12 apóstolos ali, o Tiago, mas ele se tornou depois um apóstolo. Né? Ele acabou, depois, após a morte de Jesus, ele se ajuntou ali o grupo de apóstolos, né? Então,
Paulo vai agora, visita Pedro. E aí, depois disso, ele foi para as regiões da Síria e Cilícia. E ele não era reconhecido por aquelas pessoas lá. Algumas pessoas diziam assim, cara, eu tô vendo, ó, você tá vendo aquele cara lá, o Paulo, pregando, velho? Pô, esse cara é ela aí, né? Era mó casca grossa, velho. O cara perseguia cristãos e agora ele tá pregando o evangelho. Ou glória a Deus pela vida dele. Então Paulo mencionava isso. O povo não conhecia ele muito bem, mas os que conheciam relatavam essa questão. Olha, esse cara vai perseguir cristãos. Agora ele tá pregando o evangelho. Então, passado 14 anos, passaram-se mais 14 anos. Aí ele subiu mais uma vez, ou seja, pela segunda vez ele sobe a Jerusalém, juntamente agora com Barnabé e Tito. E aí ele apresentou, né, o evangelho que ele estava ensinando ali no meio dos gentios. E ele disse, Tito, né, ele era de origem grega e Tito não foi circuncidado. Então, assim, ele mostra, ó, gente, eu tô, né, fazendo discípulos, inclusive eu tenho até um aqui, né, que é Tito, olha aqui, ó, prazer, Tito. E Tito não se circuncidou, não, cara. É a revelação que eu tenho é essa. Os caras não precisam seguir todos os princípios do judaísmo, não. Acontece que alguns falsos irmãos se infiltraram ali no meio e começaram a dizer, né? Começaram a dizer, ó, vocês têm que obedecer aos princípios judaicos. Esse tipo de evangelho que vocês estão pregando, cara, isso não funciona, não. E Paulo vai dizer assim, olha, eram irmãos que estavam querendo reduzir a gente à condição de escravos novamente. Então, por isso que Paulo agora ele vai começar a falar sobre essa questão da diferença entre o evangelho da graça que ele estava pregando e a diferença entre o evangelho da lei. Porque tinha alguns irmãos que estavam querendo fazer com que Paulo obedecesse às leis judaicas. E Paulo ele vai começar a explicar sobre isso. Mas enfim, para terminar o contexto bíblico, ele vai dizer, olha, então, depois dessa conversa que eu tive lá, né, com os apóstolos, aí, né, Pedro, Tiago e João, eles oraram por nós, né, impondo suas mãos direitas sobre mim e sobre Barnabé. E os apóstolos recomendaram ali para Paulo, né, e Barnabé e Tito, olha, não esqueçam dos pobres. Pronto, cara, os apóstolos já aprovaram, velho. Eles pegaram, aprovaram o evangelho que Paulo estava pregando, certo? Então, os apóstolos aprovaram, os apóstolos que andaram com Jesus. Então, depois disso, aí vem aquele embate ali onde Paulo, eles estavam ali, né, em Antioquia, e aí ele vai enfrentar Pedro face a face. Por quê? Pedro tinha concordado, né? Olha, beleza então. Então você não precisa ensinar, né? Não precisa, os gentios não precisam cumprir todos os rituais judaicos. E pronto, véio. Ele aceitou. Pedro, né? Deus já tinha dito para ele, olha, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Ou seja, o evangelho também é para os gentios. Pedro prega pela primeira vez a Cornélio ali, né? O primeiro gentio. Ele inicia isso, a pregação aos gentios. Só que, quando eles estavam em Antioquia, Pedro está lá, no meio dos gentios, de boa, conversando com os caras, aceitando, né, a nova forma de vida que eles tinham ali no Evangelho da Graça. Acontece que chegou Tiago e alguns amigos dele. Aí, Pedro, quando viu Tiago chegando, ele começa a sair de fininho do meio ali dos gentios. Por quê? Pedro estava querendo dizer com essa atitude, cara, eu não posso ficar no meio deles, porque eu tenho que parecer religioso, eu tenho que parecer que eu sigo as leis judaicas, eu sou líder daquele povo, cara, e agora eu estou misturando aqui com gentios, isso vai ficar feio para mim. Estou imaginando o que Pedro estava pensando. Aí Pedro se afastou e aí Paulo vai vir e vai botar, né? Vamos dizer, botar o dedo na cara de Pedro e dizer assim, Pedro, deixa eu te falar uma coisa, cara, você está sendo muito hipócrita, velho. Por que você está querendo ali no meio dos gentios, você, né, diz que concorda com eles, mas agora chegou ali os apóstolos, você está saindo de perto deles, com sinal dizendo assim, ó, eu não concordo totalmente com o que esses caras fazem, não. Cara, seja verdadeiro, velho. Porque essa atitude de Pedro já estava corrompendo até mesmo Barnabé. Então Paulo, ele não titubeou e ele foi e confrontou a Pedro. Cara, você precisa ser verdadeiro, véio. Se você realmente concorda que esse evangelho, né, ele pode ser pregado
aqui para os gentios, dessa forma eles podem viver sem estar debaixo, né, de cumprir rituais judaicos. Então pronto, cara, acredita nisso, né? Não precisa ser hipócrita, não. Na minha frente você fala que concorda, depois nas costas você fala que não. Ou com atitudes você demonstra que não. Então foi essa que foi a pegada aqui entre Pedro e Paulo. Então, Paulo vai dizer, olha, ninguém pode ser justificado pela prática da lei, né? Porque assim, a vida que agora eu vivo ela no corpo. E assim, Paulo é um cara autoridade para poder falar isso, né? Porque Paulo era um cara, velho, que ele tinha sido, né, um cara extremamente zeloso. Ele fala aqui nessa carta, eu fui zeloso quanto à lei, gente, sabe? Tipo assim, velho, olha, eu já fiz parte disso, mas Deus agora me mostrou que o judaísmo, as leis judaicas, ela não pode nos levar até Deus. Senão, o que Cristo fez para nós, o sacrifício dele na cruz seria em vão. Então, essa era a revelação que Paulo tinha. Quem vos enfeitiçou? Respondam. Foi por intermédio da prática da lei que vocês receberam o Espírito Santo? Ou foi pela fé naquilo que vocês ouviram? Não foi pela lei que vocês receberam, o Espírito Santo. Foi pela fé naquilo que vocês ouviram, de que nós somos justificados, de que o sacrifício de Jesus pagou um preço por nossos pecados. É esse que é o ponto. Então Paulo está dizendo, esquece essas leis, cara, calma. Cristo pagou um preço para os nossos pecados. Esse é o caminho agora. Olha, não fiquem, né, loucos. Ou melhor, vocês estão loucos porque tendo começado pelo Espírito Santo, agora querem ser aperfeiçoados por mero esforço humano. Porque agora o povo estava querendo, tipo assim, não é bem assim esse negócio, não. Eu acho que não é o sacrifício que Jesus fez, mas agora eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que cumprir esses rituais. E entenda, não é esforço de você querer se esforçar para fugir do pecado, da aparência do mal. Mas é você querer fazer rituais, sabe? De tipo assim, você querer ser, igual era a época aqui, de você querer ser circuncidado, de você querer guardar festas judaicas, fazer rituais ali de festas judaicas para você ser santificado. Esse não era o caminho. É isso que Paulo está explicando. Olha, nós somos aceitos por Cristo através da fé, da mesma fé que Abraão teve, né? Então, o que acontece? A Escritura prevê que Deus iria justificar os gentios pela fé. E ele anunciou essas boas obras a Abraão, dizendo, olha, por teu intermédio todas as nações realmente elas vão crer. Pois todos os que são da obra da lei estão debaixo de maldição. Que é o que está escrito, olha. Maldito, isso é o que está escrito no Velho Testamento. Maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Ou seja, aqueles que quiserem servir, agora, né, voltar aos princípios judaicos, vocês vão ter que cumprir toda a lei. Porque se vocês não cumprirem, vocês estão debaixo de maldição. Como é impossível você cumprir a lei, o único que cumpriu foi Jesus. Então, se a gente quiser se santificar, chegar a Deus através da lei, a gente vai se tornar maldito, porque é impossível você cumprir a lei. É o que Paulo está dizendo, é impossível cumprir a lei. Então, vocês vão se tornar malditos por causa disso. Porque está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos da lei. Diante de Deus, ninguém pode ser justificado pela lei. Cristo, ele se fez maldição por nós, porque, né, está escrito, né, maldito daquele que morrer pendurado no madeiro. Cristo se fez maldição por nós, pagou o preço pelos nossos pecados e através dele agora nós temos acesso a Deus. Não é através de leis, não é através de práticas religiosas. Entende? É através da mesma promessa feita a Abraão. E Abraão, ele acreditou pela fé. Olha, daqui a pouco vai falar, se eu não me engano já é agora aqui, ó, que a lei ela foi entregue depois de 430 anos. Primeiro, Deus fez a promessa a Abraão, através do descendente, não é dos descendentes. O seu descendente, né? Deus ele faz uma promessa ao seu descendente. Quem que é o descendente de Abraão? É Jesus, da linhagem de Jesus, dos semitas. É que vem da linhagem ali de Abraão, é que vai vir Jesus. Então, o que acontece? É essa promessa feita a Abraão. Então, através do seu descendente. Aí o que acontece?
Abraão acreditou nisso através da fé, cara. Ele teve fé para acreditar nisso. Não havia lei naquela época. Depois de 430 anos que Deus vai dar a lei para Moisés. Então a lei ela serviu de tutor para nós. É isso que Paulo está dizendo. Ela serviu de tutor, ou seja, ela foi nos guiando a Cristo. Essas leis eram para nos guiar até Cristo. Pronto, depois que a gente chegou até Cristo, acabou. Essa lei ela não tem mais serventia. É isso que ele está dizendo, cara. A lei serviu para nós como um tutor, para que através de Cristo nós fôssemos justificados. E para a gente fechar já essa parte aqui, vai dizer, olha, nós somos filhos de Deus por intermédio de Jesus Cristo. E se nós somos de Cristo, nós somos descendentes de Abraão e nós somos participantes da promessa que ele fez. Olha, ele voltando aqui para Abraão. E aí ele vai finalizar, olha, em todo tempo que o herdeiro ele é menino, nada ele difere de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Está sujeito a tutores até o tempo determinado. Da mesma forma, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos desse mundo. Deus enviou seu filho nascido de uma mulher e também nascido debaixo de autoridade da lei, a fim de resgatar os que estavam subjugados pela lei para serem adotados como filhos. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, imagina uma criança. Quando ela nasce, cara, olha, não tem como você querer entregar para ela a chave de um carro, porque ela ainda não pode dirigir. Ainda que ela seja dona daquele carro, ela não pode dirigir. Então ela vai ter que atingir uma idade madura até que ela possa dirigir. Então, enquanto a gente não atinge essa idade madura para poder dirigir, há uma lei. Havia essa lei. A continuação do texto é essa aqui. Está dando mais um exemplo para nos dizer que a lei ela serviu de tutor enquanto a gente era menino, enquanto a gente ainda não conseguia tomar posse daquilo que Deus nos entregou. E por que a gente não conseguia tomar posse? Porque através da lei ninguém consegue ser justificado. É através da nossa fé. Então a gente não conseguia até que chegou alguém que abriu esse caminho para nós, que foi Jesus. Jesus agora ele fez essa ponte. Jesus agora nos faz a gente tomar posse daquilo que é nosso, da gente ter a nossa herança. Então a lei, ela não anulou a promessa feita a Abraão. A lei, ela veio para poder ressaltar as transgressões, mas ela não veio para poder anular um testamento de que Deus já tinha dito, olha, através do seu descendente é que vem a promessa. E o descendente, ele é Jesus. E é através dele agora que nós somos justificados e é a ele que nós seguimos. Amém, pessoal? Que Deus abençoe vocês. Já já a gente volta aí com a segunda parte. Valeu, um abraço.